Agora nós vamos dar um parâmetro geral de como foi esse terceiro dia de julgamento dos acusados do golpe da Disney, do golpe do Fantástico Mundo de Bob. E eu vou estar mostrando um pouco de como foi o voto de cada ministro hoje. Vocês sabem que já houve uma certa divergência ali quanto ao Luiz Fux, teve a acusação do Moraes, teve o Dino falando, então eu vou tentar pegar os pontos mais interessantes dessa coisa toda. Essas e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo esse dia para te manter muito bem informado. Aí aqui já começa, né? O Alexandre de Moraes dizendo que o Bolsonaro, ele é líder, né, da trama golpista, do golpe da Disney, do Fantástico Mundo de Bob, que não tem, com ordem que não existe, né, porque eles gostariam muito que tivesse uma ordem assim. Vamos agora começar um golpe. Eles gostariam muito que tivesse sido isso, mas não houve essa ordem. O Mauro Cid foi interrogado e deu 200 versões da mesma coisa, coagido completamente. Então, a gente tem essa diferença aí quando o negócio é feito de forma mais rígida. Tem um outro problema também, antes de falar desse negócio do Moraes, que foi os mais de 50 terabytes, 70 terabytes, não me lembro agora, de informações desse inquérito tudo. Cara, você colocar 70 terabytes de documento é muita coisa. E já foi desde o primeiro dia alegado que não houve, por parte da defesa, tempo hábil para poder analisar todo esse material. E de fato, só por isso já mereceria esse julgamento ser cancelado logo de cara, ou pelo menos adiado para um outro momento, porque 70 terabytes é muita coisa, cara, é muita coisa. 1 terabyte é 1024 gigas, imagina só. Então tem toda essa questão. Aí aqui, a intenção desse pessoal era o quê? Vocês sabem que Alexandre de Moraes junto com aquele pessoal do PSDB, do Dória, né, do Temer, do Aécio, esse pessoal que gostaria de ver o glorioso retorno da direita PSDB de volta. Mas vocês sabem que eles não vão conseguir, porque eles sempre foram mais xoxinhos. Quem conseguiu alguma coisa ali foi o Fernando Henrique Cardoso, como eu falo aqui de vez em quando, que foi ser presidente. O Aécio tentou, não conseguiu. O Serra tentou e não conseguiu. O Alckmin também. Enfim, não consegue. O Temer foi que chegou um pouquinho mais longe, né? Depois do impeachment de Dilma também. Pronto, tirando esses dois. Não, mas eles gostariam de ter essa oposição forte, né? Para poder estar fazendo os conluios deles. Não. Como eles não conseguem, tem que usar de quem eles conseguem, né? Que no caso aqui é o Alexandre de Moraes, que sim, está com esse pessoal desde a época que ele participou do governo lá de São Paulo, né? O ministro relator da STF, Alexandre de Moraes, apresenta 68 slides demonstrando sobre como funcionou a tentativa de golpe. Nele, o ministro apresenta o ex-presidente Jair Bolsonaro como líder da tentativa de golpe de Estado e faz uma espécie de linha do tempo de tudo que ocorreu. Uma grande leseira. Estava acompanhando aí estava falando os atos executórios, aquele negócio todo. A única coisa que não tem aqui, que nem só se eles criar, né? Usar criatividade. Lembra o que ele estava fazendo lá naquele tempo lá com o Ayrton Vieira e do Eduardo Tagliaferro? Só se ele usar criatividade para ver se sai alguma coisa. Aí aqui ele tá falando aqui os planejamentos, aquelas coisa toda, enfim. Só que aí ele sentiu uma questão aqui, ó. Veja só. Moraes rebate críticas sobre ter feito mais perguntas aos réus que a PGR. A PGR fez, se eu não me engano, 58 perguntas e o Alexandre de Moraes fez mais de 300. Você tem ideia do que é isso, meu irmão? Tem ideia do que é isso? É muita pergunta que esse cara tava fazendo. Pra quê? A gente não sabe, né? Quer dizer, a gente sabe, né? Pra poder tá dando uma mudada, uma temperada lá pra conduzir as coisas mais pro lado dele, porque querendo ou não, ele consegue coagir as pessoas na posição que ele está. Então, aqui ele fala uma coisa engraçada, ó. Ele diz aqui, censurar o magistrado dizendo ao número de perguntas que ele pode fazer, não pode, né? Não pode fazer, não cabe a um advogado, né? Aí ele diz aqui, ó, a ideia de que um juiz deve ser uma samambaia jurídica durante o processo não tem nenhuma ligação com o sistema acusatório. Isso é uma alegação esdrúxula e não cabe a nenhum advogado censurar o magistrado dizendo o número de perguntas que ele deve fazer, declarou Moraes. Só que, na verdade, é isso que se espera de todo o processo jurídico, não importa qual que seja. Ele se espera que o juiz, sim, seja uma samambaia, que ele não se manifeste de forma alguma, mas é notório a forma que ele gosta de acusar os envolvidos, né, no golpe da Disney, no golpe do Fantástico Mundo de Bob. Porém, o Fux já deu uma divergida aqui nele quanto a algumas coisas.
Aqui, ó, Fux interrompe a análise de Moraes sobre preliminares do julgamento de Bolsonaro. As preliminares, elas são analisadas, são postas ali, e uma coisa é você fazer isso na hora no ato da investigação e outra no ato do julgamento. Perceba que enquanto a primeira você está apurando aquilo tudo, na segunda você precisa daquilo ali, mas claro, tem que ter uma avaliação muito mais cuidadosa, porque não tem um cunho condenatório logo de início, mas no segundo tem. Então é o dever do juiz analisar isso da forma correta para que não haja uma atitude ruim por parte do próprio juiz. Mas aí ele acha ruim aqui, ó. Senhor presidente, só apenas pela ordem, Por favor. a excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei ter vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Ou seja, ele fez essa diferença. E isso aqui pode dar uma certa vantagem, tá? Isso aqui é bom que aconteça, porque ele já está dizendo que não está concordando com esse negócio completamente. Então ele vai pedir para poder revisar essas preliminares, porque sabe do peso que tem isso aí. Mas vamos lá. Obrigado, presidente. Não, obrigado, ministro Fux. Só constatando todas essas preliminares até agora que eu me referi, todas foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência. Essa que vou me referir... No recebimento da denúncia. No recebimento da denúncia, exato. Ou seja, no recebimento da denúncia. No ato do julgamento, a história muda. É outra coisa. Pode ser o mesmo material, mas o momento em que ele está sendo avaliado é diferente. Estamos em julgamento. A preliminar... Que é o que acontece aqui. Aí teve um outro mais recente aqui. Teve esse negócio aqui, ó, do Luiz Fux não concordar com o interrompimento do Flávio Dino diante do voto do Alexandre de Moraes. Aí aqui, ó. Luiz Fux disse assim, ó, combinamos dos ministros votarem direto sem intervenção de outros colegas. Alexandre de Moraes, aí, eu concedo parte normalmente. Aí Fux, eu não vou conceder, ministro Alexandre de Moraes, mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Aí o Dino vai lá e disse assim, Fux, pode dormir em paz que não pedirei a Vossa Excelência. Quer dizer, olha só, esses são os juízes da Suprema Corte, olha o jeito que o cara ele quer lacrar num julgamento de cunho tão importante assim. É assim que a gente tá vendo, cara. Assim, é uma coisa muito complicada a forma que todo esse julgamento está sendo seguido. E para concluir o dia de hoje, claro, a gente já sabia que isso iria acontecer, né? Dino vota para condenar Bolsonaro e mais 7 por golpes de Estado. O placar agora é de 2-0. A gente não sabe como é que vai ser o voto dos outros ministros a partir de amanhã. O fato é, muito provavelmente o Fux vai votar contra isso aí. Fica agora na mão do Cristiano Zanin e também da Carmen Lúcia. A gente não sabe bem como é que vai ser. Assim, o mais indicado, que tá vendo, é que sim, vão condenar Bolsonaro e vão condenar os outros 7. Mas isso aqui só mostra que o jeito que esse julgamento foi todo organizado foi só para isso. Porque apesar de ter sido pensado em alguma coisa dessa forma, uma coisa é você pensar e outra coisa muito diferente é você ir lá e fazer essa tentativa de golpe. E na verdade, como houve vários e vários documentos, sim, houve um pensamento sobre esse assunto, mas uma coisa é você pensar em fazer, outra muito diferente é você ir lá e tentar. Eu vou usar o mesmo exemplo que o Paulo Figueiredo utilizou na entrevista com a Metrópolis. Ele falou com a jornalista lá, você nunca teve vontade assim de bater em alguém? Aí a jornalista falou de uma forma muito isentona, disse, não, eu não resolvo minhas coisas na base da violência e tudo mais, mas a forma que ele falou foi, você já teve vontade, é muito diferente de você ir lá e fazer. Foi a mesma coisa que aconteceu. Houve sim alguma coisa falando sobre esse golpe, mas é muito diferente esse golpe ter sido realizado, e pior ainda é dizer que houve essa tentativa naquelas condições, né? O fantástico golpe de Bob, né? Como eu estava falando aqui, um golpe sem armas, a arma era o batom, né? Sem armas, sem estar os deputados lá para poderem serem destituídos por alguma cavalaria, alguma coisa.
o Lula já tinha assumido, se foi no dia 8, no dia 1º o Lula já tinha assumido, e o suposto líder, como eu coloquei no começo, ele nem no Brasil estava. Então, qual é a ideia disso? Se você olhar isso sem nenhuma paixão, você vai ver que esse julgamento, na verdade, é uma fraude jurídica, um julgamento que só quer condenar Bolsonaro de toda forma para ver se, cortando Bolsonaro das eleições do ano que vem, as pessoas vão conseguir, não, agora que não tem mais Bolsonaro, todo mundo vai gostar do PSDB, vamos gostar do Aécio de novo, vamos gostar do Alckmin de novo, e as coisas não são assim. Eles não conseguiram tomar esse lado da direita durante todos esses anos, e o que eles têm é muita inveja, porque Bolsonaro conseguiu arrecadar esse pessoal para eles, se tornando capital político, mas infelizmente eles não vão, aliás, felizmente eles não vão conseguir fazer isso, porque Bolsonaro mexeu com o sentimento de patriotismo das pessoas e conseguiu ganhar corações e mentes. Esse é o grande diferencial de Bolsonaro em relação a essas coisas. Amanhã voltamos com mais notícias sobre esse julgamento, que é um verdadeiro fracasso, uma palhaçada sem tamanho.